Essas imagens são imagens oficiais, como diz aí inclusive o lettering, imagens fornecidas pela polícia, autênticas, de uma circunstância que ocorreu nas últimas horas, autorizada pela Justiça. Operação lícita, perfeita. Inclusive estou com a nota aqui que a polícia desencadeou a operação denominada Fidedignus, vinculada à Diretoria Integrada do Interior, DINTER 1, sob a presidência do delegado Marcelo Queiroz, que é da Delegacia de Homicídios, na unidade Palmares, divisão Homicídios Agreste. Investigação que começou em julho de 2020 para desarticular uma organização criminosa que tem tráfico, posse, porte ilegal de arma de fogo, um monte de crime praticado. São várias delegacias, mais de 100 policiais envolvidos, inclusive com vários mandados de prisão deferidos pela Justiça. Inclusive, são 26 cumpridos, viu? 26 prisões realizadas durante esta operação. Aí você pode perguntar: sim, Cardinô, sim, mas o que você quer dizer com isso? Eu queria dizer para vocês que quando se faz um serviço sério, legítimo, como aconteceu nesta operação, não se tem, mesmo se prendendo tanta gente, foram 26 prisões, 14 mandados de busca e apreensão, com realização de batidas desde as primeiras horas da manhã, não se tem uma informação sequer de um tiro disparado. Tudo dentro da legalidade, tudo nos conformes. Mas, infelizmente, as manchetes hoje são essas. Infelizmente. Manchetes que mancham a cidade de Pojuca, de novo, outra vez, que mancham uma das praias mais cobiçadas do Brasil e do mundo, a Praia de Porto de Galinhas. Mais um tiroteio em Porto de Galinhas e com uma vítima, uma criança de 6 anos. São muitas as informações que nos chegam, né? Você deve ter acompanhado aí, e minha função aqui nesse programa que eu faço com vocês na internet é levar uma discussão, informação, é claro, mas muito mais discutir com vocês esse problema, porque ao mesmo tempo que eu mostrei uma operação onde não se disparou um único tiro, 26 pessoas ligadas à organização criminosa, 26 foram presas por ordem do Poder Judiciário. Uma organização criminosa que leva uma pancada. De uma vez só, é desmantelada. E por que eu estou chamando a atenção sobre esse caso aqui e colocando para vocês as manchetes? Inclusive vou puxar aqui também o meu site, onde você observa também a manchete, os protestos que foram realizados desde o dia de ontem na praia de Porto de Galinhas, na comunidade de Salinas, e as informações desencontradas da polícia. De novo, informações desencontradas. E você fala assim, cara, não, mas por que você está dizendo que as informações são desencontradas? E de novo, porque eu, no meu site, eu mostrei, eu vou puxar aqui para você ver, ó, tá? Você vai vendo aqui. Aqui tá aqui a pessoa falando e eu vou mostrar aqui há 3 semanas esse outro protesto, ó. Você vai vendo aqui no meu site, cardinô.com.br. Esse outro protesto foi também referente a uma operação lá em Porto de Galinhas. Também. Na oportunidade, houve
ruas trancadas e um ônibus totalmente queimado. Um ônibus totalmente queimado. O que aconteceu naquele dia, Cardinô? O que aconteceu foi que a pessoa, no caso o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais, foi a este local, essa mesma comunidade, e houve 2 mortes. 2 mortes nessa mesma comunidade. Isso há 3 semanas. Houve o protesto, depois a Polícia Militar voltou lá, disse que tinha prendido 3 pessoas referente a esta situação. Só que a população diz que os 2 que morreram, os 2 rapazes que morreram, foram levados a uma UPA. A comunidade diz que eles já estavam mortos. Aquela famosa operação em que a polícia chega lá, atira, e mesmo vendo que está em óbito, ao contrário de chamar a perícia, leva para o hospital. Você elimina o local de crime. Você elimina o local. Então 2 foram levados à UPA e faleceram. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a comunidade que está vivenciando essa tragédia é uma comunidade que tem problemas com a droga. Tem. Você está lá em Porto de Galinhas, infelizmente um local turístico, e que tem muita gente que vai para lá, e quer droga. É uma realidade. Ninguém está dizendo que não é a realidade. É uma realidade. O problema é você combater de uma forma eficiente esse tipo de problema. Eu mostrei uma operação correta, com 26 pessoas presas, nenhum tiro disparado. E eu estou mostrando a consequência do que eu chamo há muitos e muitos anos de Operação Cavalo do Cão. Operação Cavalo do Cão. Que é a operação não autorizada. Operação tão vergonhosa, tão safada, tão canalha, que nem os mandantes têm coragem de dizer: fui eu que mandei. Fui eu que mandei. Operação Cavalo do Cão, feita que aconteceu naquele protesto que deixou 2 pessoas cegas aqui. Lembram do protesto? Né? Depois tiraram o secretário de Defesa Social, foram afastar o comandante. Quando você bota o choque na rua, o choque usa balaclava, você está botando o Estado. Então ali não era o policial, era o Estado de Pernambuco. Então o comandante tem que ter muito cuidado, porque quando bota o policial com balaclava, estilo SWAT nos Estados Unidos, aqui o batalhão de choque, ou mesmo BOP, operações especiais, você está botando o Estado. Você está botando a cara do governador, do comandante-geral da Polícia Militar. Tá? E não venha com conversa que é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. Operação Cavalo do Cão. Eu me lembro que era segundo o governo Arraes, o então presidente dos sindicatos policiais, depois deputado, Sérgio Leite, liga para mim e fala: o Cardinô, quem está na cidade é o Marcelo Rezende. Lembra do Marcelo Rezende? O Marcelo Rezende, antes de fazer um programa na Rede Record, o Marcelo ele fazia uma matéria por semana por Fantástico. E ele estava fazendo uma reportagem especial sobre a polícia matando pessoas no estado de Pernambuco. A polícia que mata. E era a segunda sessão da Polícia Militar. E aí, quando eu conversei com ele, porque o Sérgio pediu para eu falar com o Marcelo Rezende, eu soltei a expressão Operação Cavalo do Cão. Que é uma expressão que dentro da polícia, ele sabe do que eu estou falando. É operação não autorizada. Operação não autorizada. E depois tentam passar a mão por cima. Operação mal feita. Tentam passar a mão por cima. Primeiro, BOP de operações especiais tem que ter uma determinação para ele fazer a operação especial. Estava fazendo policiamento. Se você bota o BOP, que é de operação especial, para policiar, entendeu? Virou guarda de trânsito?
Não existe. O BOPE é para entrar em parada pesada e foi feito para isso. Inclusive, o BOPE foi criado para quando tivesse um assalto numa cidade. Não foi para fazer esse tipo de operação, esse tipo de incursão em comunidade. O que eles estão dizendo agora? Vi uma entrevista de um comandante. Não, porque os policiais estavam lá, passaram 2 caras de moto e atiraram. Aí eles revidaram. Foram atrás, não encontraram. Acharam 2 armas. A viatura tem 2 tiros. Você é policial, né? Tá me assistindo. Você já viu que tem coisa errada aí, né? Já viu que tem coisa errada aí. Não, e aí é o seguinte, quem autorizou? Não aparece. Operação Cavalo do Cão. Foi o que eu disse ao Marcelo Rezende naquela época. E que ele, naquela época, no governo Arraes, o governador teve que acabar com a segunda sessão. Não se acaba com a P2, a segunda sessão, não se acaba, porque tem toda... em todo grupamento militar tem a P2, que a polícia que policia a própria polícia. Não era para sair para matar gente no meio da rua. Mas era isso que eles estavam fazendo. É isso que eles estavam fazendo. Eu mostrei aqui para vocês que há 3 semanas eles foram lá, na mesma comunidade, atiraram, socorreram 2, os 2 estavam mortos. Na mesma comunidade. Aí agora, o que acontece? O que ocorre? Isso na mesma comunidade. O povo foi lá, botou fogo em tudo, né? Agora o que acontece? Isso. Aí eu vou dizer pra você, viu, comandante da Polícia Militar, governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, eu avisei? Eu devia saber, rapaz. É um descontrole desgraçado. É igual o caso da manifestação, que 2 pessoas ficaram cegas, que nem estavam na manifestação. É que a manifestação não tinha nada de pacífica. Tem uma emissora que vai, manifestação pacífica. Só botaram o batalhão de choque, botaram errado. Isso aí eu concordo, botaram errado. Mas só botaram o batalhão de choque porque estavam quebrando tudo, arrebentando tudo. Tava a pandemia, muitas lojas estavam ainda fechadas, com tapumes, eles estavam arrebentando os tapumes para roubar as lojas. Foi isso que aconteceu. Mas ninguém tem coragem de falar, né? Ninguém tem coragem de falar. Operação Cavalo do Cão. Eu sou GV Gilberto, conhecido nas redes sociais. Venho aqui para relatar o caso de Heloísa, dentro do município de Pojuca, ao qual essa criança de 5 anos de idade, com uma operação da polícia, foi atingida por uma bala e a comunidade Impesa, Socó, Pantanal, Salina, vieram aqui reivindicar esse direito, justiça por uma só causa. Heloísa, que agora o pai está em luto, com conversa com o sargento, o comandante aqui que está na operação, a gente entrou em uma concordância, ao qual vamos abrir a via também para que as pessoas que estão lá precisem passar e chegar às vossas casas, mas este caso não para, essa voz não cessa, e a voz é simplesmente por uma vida, que se chama Heloísa, uma criança de 5 anos de idade. Queremos que as autoridades competentes resolvam esta situação e puna, né, apure o caso para que isso venha assim atender a voz do povo, ao qual está revoltada com essa ação dentro do município de Pojuca. Desde já eu peço a todos e também agradecendo a Deus por a gente conter essa situação, né, que não é fácil. É dor, é perda, é sofrimento, mas com Deus na frente, essa fase vai passar. Nesse programa que a gente está fazendo aqui pela internet, eu queria comentar com vocês uma facilidade, tá? Eu considero uma facilidade, que é você, por exemplo, no YouTube, você está fazendo seu comentário, aí você marca lá, por exemplo, o minuto 8.05. Você bota 8, 2 pontinhos, 05. E aí você marcou esse horário, você coloca no seu comentário para que outras pessoas possam participar da sua ideia ou até comentar junto com você, discutir um assunto junto com você. É uma possibilidade, tá? Vamos supor, comentei agora a Operação Cavalo do Cão. Muita gente deve querer comentar. Você pega no minuto, do início, as imagens que nós colocamos e você pode suscitar
os comentários das pessoas aí que participam das nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o negócio do mendigo, porque ele está pedindo desculpa. Tá pedindo desculpa. Eu não sabia, o cara toca violão, tem filho, é impressionante a história dele. Ele está pedindo desculpa pelo que ele falou da mulher, até porque disseram que ela é realmente bipolar. Mas tem vários assuntos pesados das últimas horas. Um deles é esse aqui. Né? Os alunos que passaram mal após comer merenda na Escola Técnica Estadual, 11 alunos foram levados para uma UPA e depois teve gente até transferida para o hospital particular. Os comentários nesse caso aqui são impressionantes. Eu botei inclusive no nosso site também, o cardinô.com.br, os momentos, né? Tiveram que mandar 2 ambulâncias do SAMU para o local, porque realmente a coisa foi pesada. Né? A coisa foi pesada. O pior é a desculpa. Né? Já havia caso, desde o ano passado, de intoxicação alimentar nessa escola técnica aí. Nessa mesma. Desde o ano passado. Fizeram alguma coisa? Não. Não fizeram absolutamente nada. Isso desde o ano passado. Não fizeram nada. Outra situação é a comida que eles servem lá. Né? Disseram que o problema aconteceu num estrogonofe, arroz e feijão. Primeiro, se você for nutricionista ou até fez curso de culinária, alguma coisa assim, hoje tem várias faculdades, você sabe que você não pode juntar comidas que fermentam rapidamente. E nós temos 2 aí, segundo os próprios estudantes. Nós tivemos o caso do estrogonofe. Estrogonofe leva leite. Né? Não preciso dizer para você que do leite vem o queijo. É o creme de leite. Então, é evidente que fermenta. E tem o feijão. Já começa por aí, já tem coisa errada. Mas os alunos avançam aí que essa empresa já vem com problema. Tem hora que eles fazem carne moída. Arroz, carne moída. Só que não é carne moída. É aquela proteína de soja que é mais barata que você junta. Desde a época que a tal Casa Farinha foi investigada, esse negócio de merenda não tinha vindo à tona de novo. E parece que o bicho vai pegar. Parece que o bicho vai pegar. Eu estou vendo aqui algumas informações, mas eu acredito, como eu já disse aqui, que apenas mudou a razão social, viu? O povo que vende comida, que dá um dinheiro do trem, viu? Mas é verba carimbada. Isso aí precisa ser melhor investigado. Precisa ser melhor investigado. Aí tivemos um outro caso em outra escola estadual. Ó. Os alunos foram retirados após o vazamento de gás na cozinha. Escola Estadual General Abreu Lima, ninguém ficou ferido, os bombeiros foram lá, tá certo? O governo emitiu aquelas notinhas, tá? Aquelas notinhas. Nas notícias de hoje aqui, chamo a atenção desse caso, que também tem no nosso site, o cardinô.com.br, informaram que conseguiram, através do DNA do suspeito, esse cidadão é aquele que era vlogueiro, tinha quase 100 mil assinantes num canal aí do YouTube, no Instagram. É ele. São 12 crimes confirmados por exame de DNA. Outro fato lamentável foi este aqui. A polícia já está investigando e a gente espera aí, né, que... Até porque a informação aqui, quando fala aqui de fetos, tá? A informação aqui é que provavelmente trata-se de algo ilegal, não foi um acidente. Mas vamos aguardar, vamos acompanhar. Nos comentários, eu vi 2 situações sobre a Bruna Marques. Aquela moça que foi morta na frente de um bar no bairro de Areias. Vejam aí as imagens, porque essas imagens, elas são
de um memorial que fizeram no Instagram para a Bruna. Parece até que é o mesmo site, né? O mesmo Instagram, mas não é não, é outro. É outro. E foram postados diversos momentos da vida dela e também mensagens. Colocaram até alguns cantores gospels, né, aquelas músicas evangélicas, músicas cristãs, e tem ela, né, no seu ambiente de descontração, de alegria, muito comentário sobre ela. É impressionante como as pessoas falaram dela, tá? Mas é aquela história, se ela plantou e colheu, como muitas pessoas colocaram, eu não vou entrar nessa situação, porque não me compete. Eu vou esperar que a investigação policial seja concluída. Mas como eu falei logo no início do programa da chamada Operação Cavalo do Cão, em que uma criança acabou sendo vítima lá em Porto de Galinhas, esse caso me chama a atenção em alguns comentários porque as pessoas disseram que tem alguma coisa a ver com droga. E uma postagem dela com uma arma de fogo, tiraram do ar, né? Provavelmente, eu vi até que algumas pessoas usaram aí em redes sociais, mas não me compete colocar isso aqui. Tiraram do ar, pronto, acabado. O sepultamento aconteceu em Pontezinha e, após o sepultamento, algumas pessoas colocaram aqui que ela estava sendo procurada por um grupo. E é evidente que a polícia já deve ter recebido essa informação. Se não recebeu, eu estou dizendo aqui porque botaram para mim nos comentários. Inclusive tem uma pessoa que colocou que no bairro do Coqueiral, tinha uns caras procurando mesmo, porque não sei se ela frequentava lá, e queriam saber da Bruna e inclusive disseram o seguinte: se alguém aqui do grupo, pessoal que é acostumado a sair com ela, se alguém souber onde ela está, a gente paga para saber onde ela está. Então, como o cara que fez o crime, as imagens que eu mostrei aqui, ele passa uma hora inteirinha, esperando, né? Então, alguém estava dizendo, ela está aqui dentro. Gente lá de dentro, do bar, em Areias. Ela está aqui dentro. Quando ela saiu, ela sentou na cadeira para esperar um veículo de aplicativo. Estava, inclusive, com uma pessoa amiga e a amiga estava acompanhada com um cara. O cara puxou a amiga dela e ela foi morta. Ou seja, eu não acredito no negócio do stalker, né? Ah, porque ela estava postando e alguém pegou e foi seguindo pela postagem dela. Alguém deu a informação mesmo, mas isso vai ser com a polícia. O Givaldo Alves, né? O morador de rua, né? O caso lá da moça, esposa do personal, voltou a ser manchete. Muita gente fazendo críticas pesadas porque saiu o laudo médico mostrando que a jovem ela tem problemas sérios mentais. É bipolar e tudo teria sido gatilho quando ela entrou aí numa determinada religião, que seria mais uma seita dessas aí, né? E mexeu com a cabeça dela, tá? Tanto é que o médico que assina o laudo diz que ela não sabe distinguir o que é real, o que é irreal. Ela não consegue distinguir, inclusive com essa questão religiosa, né? E aí muita gente fez críticas ao Givaldo por conta dos comentários dele sobre a relação. Tem gente que defende até que ele seja indiciado, né? Porque com a doença comprovada, ela, mesmo dizendo que concordou,
mesmo dizendo que concordou, tá? Com tudo aquilo, ela passa a ser vítima de violência, que é a presunção da violência. Ela seria considerada inimputável, seria considerada incapaz. Aliás, eu acho até que se a família não fizer isso, o Ministério Público vai denunciar. O Ministério Público vai denunciar. Mas aí você está vendo aqui que o Givaldo, ele deu uma nova entrevista, contando mais informações. Ele deu a entrevista num bate-papo com Ricardo Caiafa. E eu vou produzir para você o que ele falou aqui ao Ricardo Caiafa, essa entrevista, achei muito interessante, tá? Aliás, a entrevista do Ricardo ficou melhor do que a da Bandeirantes, ficou mais humana. E eu vou mostrar aqui o trecho e depois eu prometo que boto tudo para você, se você quiser aquela história. Você marca, se quiser ver toda, vê. Se quiser ver só esse trecho, também vê. Esse trecho é quando ele pede desculpa sobre a maneira que tratou o assunto, como ele falou do assunto. Acompanhe comigo. Eu pedi desculpa para aquela moça antes de eu começar a falar, quando disse a primeira vez. Porém, quando eu cheguei no hospital que eu pedi ajuda, eu pedi que ligasse para bombeiro, policiais, chamasse quem quisesse, mas cuidasse de mim, que eu estava precisando de cuidado. E saiu as fotos, então eu relatei coisas igual eu disse ao mundo. Eu pensei de primeira instância, eu acredito realmente que assim, a importância da mulher é a causa que existimos. Eu sei pela parte que me toca que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos, não existe mais nada. Se for ruim com ela, vai ser muito pior sem ela. Essa infelicidade que eu tive ao descrever situação, fato, sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Eu me sinto envergonhado e eu gostaria de pedir desculpa primeiramente a ela, às meninas da minha família, minha mãe, e depois a todas vocês. Realmente é igual quando eu disse na primeira que eu falei, na primeira expressão, eu não sou o tipo de homem de abrir uma coisa íntima para ninguém, nem para um amigo meu. Meus amigos que me conhecem por aí sabem que eu não descrevo isso. Então eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado, mas pela parte que me tocava eu não soube conciliar as coisas do jeito correto. E se possível, cara, puder me perdoar, principalmente ela e todos que me julgam, sabe? Eu sou um cara que posso errar e eu já errei. Agora que cabe a vocês, se puderem me perdoar, eu agradeço demais. Por obséquio. Muito obrigado. Não, é isso mesmo. Olha, é um momento importante. Você acha que para a tua vida pessoal, você ter o ato de nobreza de se retratar e falar sobre isso é importante. Então, de fato, esse posicionamento que você teve nos últimos dias foi muito inconveniente, foi extremamente desapropriado, inapropriado, fora de... né? E a intenção é que você agora siga o teu caminho, vire essa página, isso fique para trás e você consiga construir e levar a sua vida. Você tem quais são as suas experiências profissionais? Com o que você já trabalhou na tua vida? Cara, olha, a minha avó um dia ela me chamou e falou assim, Gil, eu vou te ensinar a costurar na máquina, porque você tem suas irmãs, suas tias, sua mãe, mas um dia você pode precisar costurar, e com isso eu aprendi. E vi a importância de se saber as coisas. Então, desde uma instrução primária de fazer um café ou um arroz ou qualquer tipo de comida que tiver que ser feito, limpar uma casa, trabalhei de segurança, trabalhei no ramo de automóveis, pelas as 4 operadoras, Grupo Caoa, GM, Ford, Fiat, Volkswagen, durante 5 anos por empresas terceirizadas em São Paulo. E o mais é fazer faxina, que não tem jeito, cara. Eu sou um cara bem prendado e consciente de muitas coisas, mas eu precisava ter tido consciência mesmo, era naquele dia, eu não consegui. Mas porque eu acho que a minha vida estaria um pouco diferente se eu tivesse seguido outro caminho, eu não consegui raciocinar. Porém, essa é a minha falha de ser humano, não consegui raciocinar. Mas eu não tenho dificuldade, qualquer instrução que seja, para que me seja passado de responsabilidade, mas eu me identifico com muitas coisas. Eu gosto de ser motorista, eu gosto de dirigir, eu gosto de ser segurança. Você tem carteira de Sim, ela está perdida em algum lugar, mas no meu RG, que é o RG mais maravilhoso que existe, é o de Brasília, que eu pude pôr todos os meus documentos. Obrigado, doutora Riviana. Você me deu um celular e eu não consegui ir lá buscar,
Obrigado. Ela me deu um celular que eu falei para ela no dia que eu tirei o RG, que eu precisava muito de um aparelho para falar com pessoas e para trabalho. E ela pediu no grupo dela, era delegada civil lá do Na Hora. Legal, legal. Você tem Taguatinga. carteira A e B. A e D. A e D. E tem o curso MOP nela, movimentação de produtos químicos perigosos, essas coisas. Qual que é o teu sonho profissional? Você sonha em trabalhar com o quê? Qual que é o teu objetivo de vida profissional? Cara, hoje, agora, se eu tiver uma oportunidade, que me falaram que é muito difícil em Brasília na minha situação agora, mas eu não descarto que de repente alguém de um coração humanitário aí grandioso possa me ajudar com quanto a isso. Obrigado, se isso for possível. Qualquer coisa que me mandar fazer. Eu posso limpar o chão e lavar o banheiro. Estarei muito feliz. Você já foi terceirizado já de empresas aqui no DF? Não. Eu apenas... Não, eu estive em casas, obrigado, senhor Bolsonaro, por senhor apoiar o Distrito Federal, em casas, né, em pessoas vulneráveis igual a mim. Me chamaram de mendigo, foi uma coisa tão nova para mim que eu nunca tinha sido chamado assim, mas em situação de rua eu sou vulnerável e existem muitas casas que assistenciam e inclusive pela parte que me toca, se alguém me ajudar de alguma forma, eu quero reverter parte disso para meus iguais, porque eu fui ajudado. Igual quando me deram um sabonete, ou um pedaço de pão, ou uma marmita, ou uma roupa que não servia mais para mim, ou eu tinha demais, eu sempre doava para alguém. Você tem vontade de fazer você tinha um sonho de fazer algum curso superior, ter alguma formação? Cara, tem alguma que te agrade, que te chame os olhos, te chame o coração? Hoje, pela parte que me toca, eu não sei se psicologia ou assistência social, mas eu gostaria de ter a oportunidade de estudar em alguma coisa assim profissionalmente, porque o serviço social é para ajudar pessoas. E eu vejo uma carência enorme disso para pessoas iguais a mim. Então, se eu pudesse estudar, talvez eu seria ou psicólogo ou assistente social. Cara, você vai me emocionar, vai falar da minha filha. Desculpa, Angie. Isso daqui, eu quero agradecer porque essa parte é a única parte errada, cara. Eu não soube como tratar uma mulher. A pessoa que eu mais amo são vocês. Mas, na verdade, eu fui muito mal. Mas é uma coisa que está feito e espero não ser subjugado aí pela minha incapacidade de raciocinar em primeira instância. Mas eu estava me perturbando já um pouco. Obrigado, vocês que me ajudaram a essa possibilidade. Muito obrigado. Desculpa. Hoje é 31 de março, mas já eu falo sobre isso, tá? Eu vou mostrar aqui o que o presidente da República, na troca de ministros, falou. Falou um bocado, hein? Eu vou mostrar para vocês. Eu achei interessante que nenhum órgão de imprensa repercutiu, viu? Nenhum órgão de imprensa, desses que eles chamam de imprensa oficial, né? Interessante isso, né? Interessante. Sobre o caso do Givaldo, eu queria lembrar para vocês que eu vou, no final do programa, colocar a entrevista completa. Porque eu já anotei aqui na internet muita curiosidade sobre a vida do rapaz que é morador de rua. Ele pediu desculpa, vocês viram aí, né? Pediu desculpa. O que você acha? Desculpas aceitas? Como eu disse, o Ministério Público pode suprir até mesmo família ou uma ocorrência, uma queixa, se ela comprovadamente for incapaz. Se ela for incapaz, ela é considerada vulnerável. É como se fosse menor de 14. Tá entendendo? É vulnerável. E aí o Ministério Público pode promover o processo legal. Na questão de processo, a família prestou uma queixa por difamação pelas entrevistas do Givaldo. Difamação. Mas é aquela história, né? É trabalho comunitário, cesta básica, se tiver dinheiro. É o famoso crime que não dá em nada nesse país, né? Dá pouco. É indenização em dinheiro também. Ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, pelo menos por enquanto não. Então, se você tiver curiosidade, no final aqui eu coloco, se me possibilita, na internet. Se não quiser ver, não vê, né? Você simplesmente é aquilo que eu disse no início aqui para vocês. Você pode marcar o tempo de algum assunto, de algum comentário que você gostou, para você falar de novo, beleza. Inclusive agora o YouTube proporciona também o clipe, né? Você pode cortar um pedaço, botar, já vi que tem um monte de gente fazendo isso aí.
Eu não me incomodo. Entendeu? O que eu falei, tá falado. Então, não me incomoda, não me atinge se você quiser cortar e fazer o clipe aí, botar no teu canal. O importante é você estar junto aqui comigo, aqui, curtindo, discutindo, comentando, que o negócio aqui é polêmico, entendeu? É polêmico. 31 de março é uma data danadinha no Brasil, porque tem aquela questão do regime militar, né? E aí, rapaz, ninguém fala isso, aquilo outro. Olha só, eu vejo também muita falta de conhecimento. Você também não pode pegar e apagar a história. Não pode apagar a história. Como é que você apaga a história? Você quer mudar a história? Você dizer assim, olha, em 1970, Zezinho pegou a espada, gritou, independência ou morte. Todo mundo foi atrás dele, gritando independência ou morte, e foi independência. Zezinho fez isso. Virou história. Aí você, depois de 20, 30 anos, falou, não foi bem assim. Zezinho é um autoritário, ele tomou na marra. Como é que você, depois de 20, 30 anos, você quer mudar a história? História é história, é passado, ficou lá. Daquele jeito não volta mais. Não volta mais. Você tem que estudar a história, porque se tem erro, você tem que evitar que esse erro se repita. Beleza, não? É isso que eu digo sempre. Agora, o presidente hoje, ele mandou uma série de recados. Mas, rapaz, parecia uma metralhadora giratória. Acompanhe no ar. Nada se pode construir sem a verdade. Nem mesmo o menor núcleo da sociedade, que é a família. Hoje, são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto, inclusive, de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar. Foi um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Mazzilli. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, à luz da Constituição de 1946. E ali, com voto também de Ulisses Guimarães, o Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco como presidente da República, à luz da Constituição de 46. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar, como muitos aqui estudaram naquela época. O que aconteceu, imprensa brasileira? No dia 7 de outubro de 1984, houve um editorial na capa do jornal o Globo, assinado pelo jornalista Roberto Marinho, Julgamento da Revolução. E ele expôs ali toda a verdade. E a história seguiu. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. Também a composição dos ministérios era muito parecida com o meu. Não tinha uma negociação política exacerbada, ia-se no limite. O que seria do Brasil se a facada tivesse sido fatal? Teríamos uma continuação do que aconteceu de 2003 a 2015, onde o Brasil mergulhou numa corrupção desenfreada. E eu sempre digo aos nordestinos, ministro Rogério Marinho,
Por que se demorou tanto a transposição do São Francisco? Num custo de aproximadamente 15 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro? Comparemos com a Petrobras. Em 14 anos de um outro governo, ela se endividou em 900 bilhões de reais. O que foi desviado da Petrobras para gerar esse endividamento, daria para fazer aproximadamente 70 transposição do Rio São Francisco. Não vou falar do meu passado. A foto mais antiga que eu tenho, meu pai, um cigarro de palha na boca, um pedaço de madeira, um pedaço de arame, segurando uma traíra de aproximadamente 10 quilos. Desde cedo eu convivo com as traíras. Mas acabo indo para a panela, todas elas, sem exceção. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Nós não podemos aceitar o que vem acontecendo passivamente. Ah, não é comigo? Deixa para lá. Ele pode ser preso a qualquer momento, mas não é comigo? Deixa para lá. Ele pode ter os seus bens confiscados, o seu salário retido. Ah, não é comigo? Deixa para lá. Vai chegar em você. Olha só, hoje nós temos um presidente da República, um chefe de executivo, que luta por transparência nas eleições. Proibiram duvidar de urna eletrônica. Se duvidar, eu caço registro e prendo. Nós temos a obrigação de exigir das autoridades a certeza na transparência do voto, porque o voto é a alma da democracia. Que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo, calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô. Eu estou aqui por ser voluntário. Tenho que fazer trabalhos difíceis. É muito fácil eu falar, Daniel Silveira, cuida da tua vida. Não vou falar isso. Fui deputado por 28 anos. E lá dentro daquela casa, com todos os seus possíveis defeitos, e muitos parlamentares, ali é a essência da democracia também. Ali, em 2001, brigamos por uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição, uma PEC, onde se botou no artigo 53 o termo quaisquer. O que é quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Deputados e senadores, civil e penalmente, são inimputáveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Tanto é, quando se fala em liberdade de expressão, o meu partido, que eu sou dele, o PL agora, entrou com uma ação no TSE sobre o show de uma Lula Palosa aí da vida, aí, que falou palavrões a meu respeito. Quando eu fiquei sabendo, liguei para o presidente, dei a minha opinião para ele, e ele concordou comigo. Retiramos a ação. Ou se tem liberdade de expressão, ou se não tem. Quando a população devia se preocupar em perder a liberdade com o seu chefe de executivo, a preocupação é com outro poder. Quem não quer ser execrado, fica em casa. Aqui não há recado para ninguém. Aqui é verdade. Aqui é João 8,32. Posso perder muita coisa na vida, mas não vou perder minha honra. Eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim, como é para o Neymar quando faz um gol. Está no meio do povo.
mesmo com as críticas, que muitas vezes o João Heleno, que já perdeu a paciência, vem para cima de mim e fala: se segura, eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. Ele não tomou vacina. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer. Agora eu vejo a imprensa envergonhada. Olha, ninguém sabe o que aconteceu na África. Pouquíssimas mortes por Covid. Olha, imprensa, o pessoal da África subsaariana, para combater a cegueira dos rios, eles tomam ivermectina. E para combater a malária, eles tomam hidroxicloroquina. E uma puta de uma coincidência, isso serve para combater o vírus. Estou respondendo o processo por isso. Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade. De repente, processo todo dia o deputado. Ou melhor, o deputado também, né? O presidente. O que ele quer com isso? O que ajuda o Brasil? Olha os problemas que o nosso povo tem. Se não é a gente entrar com auxílio emergencial, como estariam as 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial? Deixa eu chamar a sua atenção sobre o nosso site, o cardinal.com.br. E lembrando que a gente vai colocando muita notícia que não tem em rede social normal, né? Eu chamo no Twitter, às vezes, o nosso site, chamo no Instagram, você tem visto aí, no Facebook, né? Mas tem muita informação, às vezes vídeo, que eu só coloco no site. Então é bom você visitar o cardinal.com.br. E tem a nossa loja também. Você visita o nosso site e ajuda o nosso canal. Se você tiver que fazer alguma compra, compre na nossa loja. Na descrição do nosso vídeo, tanto no Facebook como também no YouTube, tem também o endereço, o link da loja para você acessar. Então, como eu prometi, tá? Eu vou colocar a entrevista completa do Givaldo, tá? A entrevista aqui é bem interessante. Ele pediu desculpas, tá? Inclusive fala sobre a questão da Rede Bandeirantes, né, que teve um problema sério na gravação, que vazou sem consentimento da emissora. Fala sobre tudo isso. Fala sobre a sua vida, sobre uma filha que ele tem. Então, você acompanha. Lembrando que o bate-papo foi no canal do Ricardo Caiafa. Canal muito legal, gostei, viu? Gostei. Ricardo Caiafa, o canal, viu? No canal do Ricardo Caiafa, e eu estou reproduzindo. Você pode comentar aqui. E se você quiser, você vai lá no canal também do Ricardo e dá uma força lá também, dá uma olhada e pode comentar lá também, beleza? Mas aí eu vou colocar completa para você. Eu estou aqui com Givaldo Alves, que dispensa apresentação porque tem passado aí por uma semana bastante turbulenta. Tem sido aí assunto de todos os estados aqui do país, com a situação que aconteceu. E hoje a gente vem conversar um pouquinho, vai esclarecer umas coisas, tratar de alguns assuntos bem sensíveis. E obrigado por ter vindo aí, prazer receber aí, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Me fala um pouquinho eu vi que você toca violão, queria que você falasse um pouquinho de você, em relação sua com a música, o que você gosta de fazer no teu dia a dia, o Givaldo? Rapaz, é uma coisa assim, a música e eu, é uma coisa que não nos encontramos no sentido assim de eu ser músico, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender. Na verdade, eu acho que eu não sei, que no momento que eu achar que eu sei, não tenho mais nada para aprender. Então, cada vez que eu estudo uma melodia ou uma poesia que eu me apaixonar, uma história condizente, e aí eu vou procurar melhorar e vou mudar ela para o estilo que eu mais me identificar.
eu e as cordas do violão. Qual o estilo musical que você mais se identifica, assim? O que você gosta de ouvir e de tocar? Eu penso que aquelas músicas lá dos anos 70, ela é umas músicas envolvente, boa demais. Mas eu acho que a música ela é viva, então eu consigo com o instrumento ouvir na minha cabeça como se fosse todo um conjunto musical, apenas com o violão. Então eu me identifico muito com esse negócio aí que fala bossa nova e samba e pagode. Eu acho que é um ritmo maravilhoso de se ouvir e é uma coisa assim muito viva, né? Eu acho. Você toca outros instrumentos também ou só violão? Não, é violão e o contrabaixo porque tá bem próximo, né? Tem proximidade, sim, eles são próximos. E futebol? Você torce para algum time? Você gosta de futebol? Como é que é a tua relação aí com futebol? Cara, eu não ganhei uma bola, então eu acho que assim, não tenho essa cultura assim de jogar. Porém, se o futebol é arte, é igual a música. A satisfação se o futebol é arte, igual tivemos lá o Ronaldinho. Não vou falar do Neymar não, o Neymar é famoso demais, mas o Ronaldinho naquela Copa lá, Dunga, Cafu, cara, aquele é o melhor futebol existente no mundo. Eu até hoje, pode falar de Liga de Campeões qualquer, mas tivemos na nossa pátria o futebol arte brasileiro. Mas você torce para algum time aqui no Brasil ou você torce para o Brasil? Não, eu torço para o Brasil, falo tudo. Bacana. Ô Givaldo, qual que é a tua relação com a religião, qual a tua relação com Deus? Cara, é uma coisa que sem ele nada acontece, é a causa primária. Eu tento cada dia mais ter essa consciência porque eu rezo sozinho. Orar para mim, interceder é a mesma coisa, então eu falo rezar. Eu acho que é uma palavra que, sei lá, que eu me identifico. Então Deus é tudo, cara. Sem ele eu acho que é igual está descrito na palavra lá. Viu Deus que tudo que ele fez é bom e sem ele nada do que foi feito existiria. Então eu agradeço demais ele todo dia. Você teve alguma criação religiosa? Você teve alguma base cristã, evangélica, católica? Sim. Como é que foi a tua criação em relação à religião? Agora eu sei que eu nasci católico. É a igreja mãe, né? Porque eu procurei saber. Quando eu estive em Luiz Eduardo, encontrei uma tia que há muitos anos eu não havia e eu procurei saber se eu sou batizado na igreja católica. Ela disse sim. Certa vez, a minha avó, cara, eu fui criado pela mãe do meu pai. Deus o tenha, se brilhe sempre a estrela onde estiver. A Júlia Alves de Souza, eu acho. É Júlia e Alves de Souza e as duas famílias. Então, ela me levava para aquele mesa branca, mas eu não sabia o que era. Então eu sentava em um banco, aquele monte de bancos gélidos, e as pessoas, igual ela que me levava lá, sentava naquela cadeira quando tinha em volta cadeiras, uma mesa com pano branco, e uma água esverdeada em um vaso de cristal, que ela sempre me acordava. Eu sempre deitava e dormia, e ela me acordava com aquele cálice e eu bebia. Em Xique-Xique foi isso. Então ela morava no bairro Barra Nova, e a minha mãe e meu pai moravam no BNH, outro bairro, casas populares ambas. E com isso eu poderia dormir em qualquer casa, né? Então certo dia eu estou indo da casa da minha mãinha, da minha avó, para a casa da minha mãe e encontrei uma fila de crianças do mesmo porte. Eu tinha 7 anos, mais ou menos, 7 anos, isso. E eu parei do outro lado da rua e duas moças muito saudosas procuraram saber de onde eu vinha, como eu me chamava, para onde eu ia, e me convidou para entrar na igreja. Olha como é perigoso, cara. E era uma casa, mas era uma igreja. Eu participei da escola dominical. E naquele dia, eu não sabia, mas fiz uma recitação do versículo em forma de música. Não vou lembrar o texto, o tópico bíblico. E quando eu cheguei em casa, eu não falei nada para o meu pai e a minha mãe. Mas voltando para a casa da minha avó, eu disse para ela, e ela me perguntou, e quando é que tem culto? Que mandaram convidar, né, para a reunião. Eu falei, é hoje. Aí ela foi lá e se decidiu, levantou a mão. Cara, essa mulher rezava a noite toda. A noite toda, mulher de oração muito poderosa. E depois ela pediu um culto na casa do meu pai. Aí a minha mãe, eu lembro que meu pai ficava falando, minha mãe falava, se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Hoje minha família, a maioria é da igreja Congregação Cristã do Brasil, em Tocantins. É a mesma fé, né? Só muda que é uma placa. E meu pai construiu várias igrejas.
Várias igrejas. Lá em Então, Tocantins? sim. Não, isso é chique lá que eu tô falando. chique, Meu pai, ele já descansou dessa vida, minha mãe casou de novo. Então a família lá Sua mãe prosseguiu. hoje, sua mãe é viva? Sim. Tem graças a contato Deus. com ela constante? Ainda não, porque, cara, aquele celular que me roubaram, ele é uma linha. E eu tava prestes a falar com ela e me tiraram o celular, entende? E eu ainda não consegui rever o número. Tentamos ontem, mas não tinha sinal no shopping, na Claro, e aí não foi possível adquirir o mesmo número. Tem irmãos, Givaldo, irmãs? Como é que é a tua família? Como é a constituição da tua família mais próxima mesmo ali? Somos 4 homens e 6 mulheres. A minha primeira irmã, ela resolveu desistir de viver. Eu vejo ela como uma pessoa muito poderosa onde ela estiver, porque não é fácil a pessoa tomar uma decisão de deixar de viver, e ela ia fazer 15 anos. Então eu recebi uma carta em São Paulo, porque nossa família mudou de Xique-Xique para São Paulo em 89. Então aí eu, sendo o mais velho, eu casei lá e fiquei lá. Certo. E meus pais foram para Ibotirama, perto de Bom Jesus da Lapa. Com isso, aconteceu umas coisas lá e ela não conseguiu conciliar. Ela me mandou uma carta dizendo que eu sou o irmão que ela mais amava. Eu pensei que era coisa de irmã, né? Assim, mas só que depois, quando eu fiquei sabendo, o telefonema já era que ela teria desistido de viver. Falaram para meu pai que ela estava sentado no 12 da ponte de Ibotirama, sentido Bom Jesus da Lapa. E aí, quando meu pai chegou perto, disseram-me que ela pôs a mão no nariz e se jogou. Grupo de bombeiros, mergulhadores, pescadores, insistentemente. Só depois de 10 dias encontraram o corpo dela. Como o cabelo dela era grande, como das minhas outras irmãs também, acho que ela ficou enganchada ali embaixo e não foi possível acharem ela. Aí você tem mais outros 2 irmãos? Não, eu tenho mais 3 irmãos. 3 irmãos. Só E você que... tem contato com eles hoje? Não, agorinha eu tô sem, né? Agorinha. Mas você recentemente tem tido contato? Como é que é? Tem não, muito tempo que você não fala com eles? Não, a minha irmã, ela me mandou uns advogados aqui, lá na instituição, cara, tentando me tirar disso, e eu falei para ela que eu vou lá, mas que eu preciso falar aqui porque eu não tenho nada para fugir, assim. Já sei hoje com uma consciência muito melhor que eu fui infeliz em... A tua família, assim, você teve esposa, já foi casado, tem filho, como é que é a tua história? Eu tenho uma filha, Jace. Oi. Ela tem 28 anos. Ela mora em São Paulo, nasceu lá. Esse casamento ele durou bem mesmo 6 anos, e no último ano eu acho que era o momento de separar. Você tinha uma companheira, ficou com ela 6 anos. No 7º ano aí, desse relacionamento você teve a Jace, que hoje tem 28 anos. Exatamente. Certo. E daí, depois de muito tempo só, pra lá, vai e vem, aí eu conheci uma pessoa muito gente boa, cara, uma pessoa muito amável, e vivemos 15 anos, me ajudou demais. E outra vez nos perdemos de novo, acho que era hora de separar, nós não queríamos, mas talvez não insistíssemos. De repente, se tivéssemos insistido, estaríamos juntos, mas já que chegamos nesse denominador, então nos separamos. Aí em 2019, então eu fui de São Paulo para Tocantins. No caso, eu morava em Peruíbe, litoral paulista. Quer aproveitar então, o Givaldo, você está falando da sua família, você tem uma filha. Exato. Uma filha de 28 anos. Hoje, quando eu te convidei, a gente sentou aqui para conversar, para fazer essa entrevista, a gente falou, nós não vamos não vamos citar o assunto, a situação que aconteceu. Isso não é objeto aqui da nossa conversa. Mas eu gostaria de me retratar em algum detalhe, se o senhor me permite. Exato. E isso é justamente aí que eu queria entrar. Você imagina se a sua filha de 28 anos tivesse uma exposição como essa moça teve com o que você falou. Então, assim, até primeiramente, me posicionar de forma bem incisiva, qual é a minha opinião em relação a tudo que aconteceu. Tem liberdade. Eu me incomodei muito com o desenrolar das coisas nos últimos dias. Eu acho que isso foi um incômodo que foi geral, as mulheres de uma forma geral, principalmente a mulher do ocorrido, né? Mas todas as mulheres de uma forma geral se incomodaram muito com o caminhar das coisas e da forma como as coisas foram faladas e como as coisas estavam sendo conduzidas. E eu conversei com a minha equipe sobre essa situação, e a gente te procurou antes dessa entrevista. A gente teve uma conversa prévia, é importante deixar isso claro, que só faria sentido a gente conversar, a gente ter esse momento, se você entendesse também que, olha,
você concordasse que não estava sendo legal o que estava sendo feito, né? Que você tivesse essa percepção e acreditasse nisso. Então, eu falei, gente, eu acho que existe sim a possibilidade da gente conversar. Todo mundo merece uma segunda chance. Vamos conversar com o Givaldo e ver se de repente, às vezes nem é isso que ele está pensando. Então, vamos dar um espaço para que, se ele de fato concorde comigo, concorde com o fato de eu estar incomodado, concordar com o fato de que ele entende que as mulheres foram muito ofendidas com o que foi falado e que isso precisa ser retratado, vamos conversar e dar esse espaço para ele. Então, cara, aqui é um momento para você falar, para você se posicionar em relação aos teus últimos dias, o que foi falado, contar um pouco das circunstâncias dos teus dias passados que você falou isso e dá a tua palavra aí sobre isso. O que você pensa, o que você acha? Cara, eu quero agradecer, porque realmente, igual eu disse, eu pedi desculpa para aquela moça antes de eu começar a falar, quando disse a primeira vez. Porém, quando eu cheguei no hospital que eu pedi ajuda, eu pedi que ligasse para bombeiro, policiais, chamasse quem quisesse, mas cuidasse de mim, que eu estava precisando de cuidado, e saiu as fotos. Então eu relatei coisas igual eu disse ao mundo. Eu pensei de primeira instância, eu acredito realmente que assim, a importância da mulher é a causa que existimos. Eu sei pela parte que me toca que delas viemos, para elas vivemos, com ela sofremos e depois morremos, não existe mais nada. Se for ruim com ela, vai ser muito pior sem ela. Essa infelicidade que eu tive ao descrever situação, fato, sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Eu me sinto envergonhado e eu gostaria de pedir desculpa primeiramente a ela, às meninas da minha família, minha mãe, e depois a todas vocês. Realmente é igual quando eu disse na primeira que eu falei, na primeira expressão, eu não sou o tipo de homem de abrir uma coisa íntima para ninguém, nem para um amigo meu. Meus amigos que me conhecem por aí sabem que eu não descrevo isso. Então eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado, mas pela parte que me tocava eu não soube conciliar as coisas do jeito correto. E se possível, cara, puder me perdoar, principalmente ela e todos que me julgam, sabe? Eu sou um cara que posso errar e eu já errei. Agora que cabe a vocês, se puderem me perdoar, eu agradeço demais. Por obséquio. Muito obrigado. Não, é isso mesmo. Olha, é um momento importante. Você acha que para a tua vida pessoal, você ter o ato de nobreza de se retratar e falar sobre isso é importante. Então, de fato, esse posicionamento que você teve nos últimos dias foi muito inconveniente, foi extremamente desapropriado, inapropriado, fora de... né? E a intenção é que você agora siga o teu caminho, vire essa página, isso fique para trás e você consiga construir e levar a sua vida. Você tem quais são as suas experiências profissionais? Com o que você já trabalhou na tua vida? Cara, olha, a minha avó, um dia ela me chamou e falou assim, Gil, eu vou te ensinar a costurar na máquina, porque você tem suas irmãs, suas tias, sua mãe, mas um dia você pode precisar costurar, e com isso eu aprendi. E vi a importância de se saber as coisas. Então, desde uma instrução primária de fazer um café ou um arroz ou qualquer tipo de comida que tiver que ser feito, limpar uma casa, trabalhei de segurança, trabalhei no ramo de automóveis, pelas as 4 operadoras, Grupo Caoa, GM, Ford, Fiat, Volkswagen, durante 5 anos por empresas terceirizadas em São Paulo. E o mais é fazer faxina, que não tem jeito, cara. Eu sou um cara bem prendado e consciente de muitas coisas, mas eu precisava ter tido consciência mesmo, era naquele dia, não consegui. Mas porque eu acho que a minha vida estaria um pouco diferente se eu tivesse seguido outro caminho. Eu não consegui raciocinar, porém essa é a minha falha de ser humano, não consegui raciocinar. Mas eu não tenho dificuldade, qualquer instrução que seja, para que me seja passado de responsabilidade, mas eu me identifico com muitas coisas. Eu gosto de ser motorista, eu gosto de dirigir, eu gosto de ser segurança. Você tem carteira de Sim, ela está perdida em algum lugar, mas no meu RG, que é o RG mais maravilhoso que existe, é o de Brasília, que eu pude pôr todos os meus documentos. Obrigado, doutora Riviana. Você me deu um celular e eu não consegui ir lá buscar.
Obrigado. Ela me deu um celular que eu falei para ela no dia que eu tirei o RG, que eu precisava muito de um aparelho para falar com pessoas e para trabalho. E ela pediu no grupo dela, era delegada civil lá do Na Hora. Legal, legal. Você tem Taguatinga. carteira A e B? A e D. A e D. E tem o curso MOP nela, movimentação de produtos químicos perigosos, essas coisas. Qual que é o teu sonho profissional? Você sonha em trabalhar com o quê? Qual que é o teu objetivo de vida profissional? Cara, hoje agora, se eu tiver uma oportunidade, que me falaram que é muito difícil em Brasília na minha situação agora, mas eu não descarto que de repente alguém de um coração humanitário aí grandioso possa me ajudar com quanto a isso. Obrigado, se isso for possível. Qualquer coisa que me mandar fazer. Eu posso limpar o chão e lavar o banheiro. Estarei muito feliz. Você já foi terceirizado já de empresas aqui no DF? Não. Eu apenas... Não, eu estive em casas, obrigado, senhor Bolsonaro, por o senhor apoiar o Distrito Federal, em casas, né, em pessoas vulneráveis igual a mim. Me chamaram de mendigo, foi uma coisa tão nova para mim que eu nunca tinha sido chamado assim, mas em situação de rua eu sou vulnerável e existem muitas casas que assistenciam, e inclusive pela parte que me toca, se alguém me ajudar de alguma forma, eu quero reverter parte disso para meus iguais, porque eu fui ajudado. Igual quando me deram um sabonete, ou um pedaço de pão, ou uma marmita, ou uma roupa que não servia mais para mim, ou eu tinha demais, eu sempre doava para alguém. Você tem vontade de fazer você tinha um sonho de fazer algum curso superior, ter alguma formação? Cara, tem alguma que te agrade, que te chame os olhos, te chame o coração? Hoje, pela parte que me toca, eu não sei se psicologia ou assistência social, mas eu gostaria de ter a oportunidade de estudar em alguma coisa assim profissionalmente, porque o serviço social é para ajudar pessoas. E eu vejo uma carência enorme disso para pessoas iguais a mim. Então, se eu pudesse estudar, talvez eu seria ou psicólogo ou assistente social. Nossa conversa, nossa entrevista hoje, o principal objetivo dela é ter esse momento para você se posicionar em relação ao que aconteceu. Eu acho que é importante você ter, né, esse ato de nobreza de fazer essa retratação. Eu torço para que você consiga construir a tua vida, independente do que aconteceu, que você consiga trabalhar, que você consiga realizar os teus sonhos profissionais, que você construa a tua carreira e entenda que a tua filha gostaria de receber um carinho teu e ter mantida a honra dela como de qualquer outra mulher. E isso é importante que você entenda. Você entendeu? Acho isso legal. Cara, você vai me emocionar, vai falar da minha filha. Desculpa, Angie. Isso daqui, eu quero agradecer porque essa parte é a única parte errada, cara. Eu não soube como tratar uma mulher. A pessoa que eu mais amo são vocês. Mas, na verdade, eu fui muito mal. Mas é uma coisa que está feito e espero não ser subjugado aí pela minha incapacidade de raciocinar em primeira instância, mas eu estava me perturbando já um pouco. Obrigado, vocês que me ajudaram a essa possibilidade. Muito obrigado. Desculpe. Não, que bom. Eu acho legal, você está sendo nobre, está reconhecendo e está se posicionando. Isso faz parte da vida humana e eu entendo isso. Você tem contato com a sua filha aí? Como é que está essa tua relação? Assim que eu restaurar o meu número da Claro, cara, com certeza. Você não tem. Recomendo que você retome a tua relação com ela, que você se aproxime dela. Eu sou pai, sou casado, tenho 3 filhos. Me tocou muito o que aconteceu pela minha filha, que tem 4 meses, então isso me incomodou principalmente pela minha filha. E você tendo uma filha, agora a experiência de um homem ter uma filha mulher é uma coisa absurda, é uma coisa fantástica, é um presente de Deus extraordinário. Então, minha sugestão, procura ela, se aproxima dela, claro. Tente fazer a tua vida daqui para frente seja uma vida com a presença da tua filha. O caminho de Deus é sempre o melhor caminho. Então, se eu puder também te dar uma sugestão, você seguir. Você teve uma formação cristã, então você tem base para isso. E se você entender, obviamente, que é o melhor, siga esse caminho de Deus. Ele não tem erro, é um caminho que é um caminho certo, tá? Obrigado. A gente torce muito aí para você construir tua vida, cara. Passou o que passou e vai trabalhar, vai seguir tua vida, vai construir os teus sonhos e se aproxima da tua família, da tua filha. Ela
ela vai gostar muito disso, Com viu? certeza, com certeza. Eu acho que tá bem pertinho da gente se ver, faz um tempo, tô morrendo de saudade. Legal, cara. Espero que esteja tudo bem na tua vida. Te adoro, Anjo. Maravilha. Qual que é o teu grande sonho de vida? Esquece sonho profissional. Teu sonho de vida, a coisa que você mais quer para a tua vida de uma forma geral? Cara, você falou uma coisa que me condói muito, a distância da minha filha, mas é a minha distância, eu diria assim, de responsabilidade. Se eu pudesse, cara, a primeira coisa que eu faria era dar uma casa para minha filha, para ela sair do aluguel. Quanto a mim, eu não sei ainda, mas isso aí é uma coisa que é muito antiga e eu não consegui isso, entendeu? Uma coisa que você vai construir, eu acho que você tem condições de tocar a tua vida, trabalhar e ir atrás desse sonho, não é um sonho distante. Quem trabalha honestamente, quem faz a tua parte, consegue realizar esse sonho, pode ter certeza disso, e é um sonho digno também. Tenho certeza aí que a sua filha, ela merece sim. Um sonho bacana. Eu acho que qualquer pai, numa situação assim, nessa proporção, se sentiria abaixo de Deus feliz se ele pudesse dar uma casa para a filha, porque ela não pediu sozinha para vir ao mundo, né? O homem se doa um pouco, a mulher então... E a família, né? A mulher se tudo, doa né? um pouco, então formou um outro ser. Perfeito. Então é porque ela merece mesmo. E a nossa filha é família, né, Givaldo? Sei lá, acho que eu iria me sentir um cara tipo... Eu acho que agora eu sou o cara. O dia que eu puder dar uma casa para ela. Certo. Torço para que você consiga realizar teu sonho. Muito obrigado. Givaldo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que representa a família para você, qual o peso da família, o que você me fala sobre família. Cara, família eu acho que é tudo de bom, tenho certeza disso. Achar é um erro, então eu não acho, tenho certeza absoluta. Porém, quando você está distante, é mais ou menos como se fosse uma árvore gigante e você estivesse deitado lá embaixo naquela graminha, e aí de repente aquela árvore cai. Então você é apenas uma folha que se foi pelo vento, sabe? E depois de removido aquilo tudo de cima daquelas pequenininhas que massageiam nossos pés, eu posso deitar e dormir, elas se reerguem de novo. Se reerguem de novo outra vez. Mas porém, aquela folhinha que o vento levou, se ela não existisse, eu acho que o mundo todo, a árvore seria incompleta. Então a família para mim é uma árvore da vida, cara, existencialmente falando. Embora eu estou um pouco distante, mas está pertinho da gente matar a saudade. Peço perdão para vocês pela minha feiura, nunca quis me envolver nisso, mas foi mais forte do que eu. Você tem uma grande oportunidade agora de se reaproximar da família para fazer valer o que você pensa sobre os valores familiares, sobre a importância da família em si. É um momento para você ir atrás e refazer o que você deixou de fazer nos últimos anos e reconstruir a tua família. Você tem uma filha, isso é uma dádiva de Deus incrível, então é um presente que você ganhou de Deus. Tem que fazer valer esse presente, então está no tempo ainda de você reconstruir. Então, se você realmente acredita que família tem esse peso, que a importância da família é tão grande, está em tempo, cara. Vai atrás e vai reconstruir sua família, vai buscar ela. Exatamente. É importante. Exatamente o que farei. Givaldo, encerrando aqui, deixo os meus votos que você consiga realmente aí seguir um caminho de sucesso na tua vida. Acho que ficou claro que você se arrependeu, fico satisfeito por isso, que bom. Isso faz tempo, vocês me deram a oportunidade de falar de uma forma diferente, a coisa que eu não soube falar corretamente em primeira instância. Muito obrigado, vocês estão de parabéns, o mundo precisa cada vez mais de pessoas comprometidas com a verdade e que podem dar uma oportunidade para uma pessoa que se arrependeu. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. E se você puder, bota aí gostei, não gostei, compartilha aí no seu grupo de amigos. Isso é importante para o crescimento em nossos canais de comunicação. Principalmente aqui no YouTube, né? Eu não trabalhava muito com o YouTube, deixei muito tempo sem trabalhar, sempre deixando que as emissoras onde eu estava trabalhassem esse canal, né? E na questão do Facebook, eu já disse a vocês que aqueles perfis que são administradores, eu já esgotei as 5.000 pessoas para transformar em amigas. Então vá na nossa fanpage e se inscreva lá também, tá certo? Siga a gente na nossa fanpage,
lá no Facebook, já que nós colocamos os nossos vídeos aqui sempre no Facebook e no YouTube. Sendo que no Facebook a gente, como é uma rede social, né, mais elaborada, o Facebook a gente também, além de colocar o vídeo, quando tem algum anúncio do nosso site, outros tipos de postagem, a gente dá a chamada por lá também. Muito grato à sua audiência, viu? Muito obrigado.